Olá, estamos de volta com o nosso programa Conversando com João e Arlete Berbel, programa transmitido a partir da livraria do IMA, Instituto de Medicina do Além, aqui na cidade de Franca, no estado de São Paulo. Nós vamos começar lembrando que você pode nos ajudar reunindo notas fiscais paulistas, sem CPF, sem CNPJ, e deixar essas notas fiscais aqui na Secretaria do IMA em Franca, na rua Tarsila do Amaral 550. Se você é de outras regiões do Brasil, do estado de São Paulo, você pode juntar as suas notas, que podem ser reunidas a partir de doações da sua família, dos seus companheiros de trabalho, dos seus familiares, dos seus vizinhos, dos seus amigos, e essas notas fiscais podem ser mandadas aqui para o IMA, rua Tarsila do Amaral 550, o CEP é o 14.409.422, Franca, estado de São Paulo. Você pode colaborar conosco também depositando na nossa conta bancária, qualquer valor. A conta é a www.espiritismodoutoralonso.com.br, linkzinho /doar. Nesse link você pode fazer um depósito de qualquer importância. Esse valor será integralmente revertido a favor das nossas obras sociais, a favor do custeio das despesas que nós temos aqui com a farmácia, com funcionários, porque o IMA não pode parar. Nós estamos atendendo sempre às quartas-feiras e aos sábados também de forma virtual, obedecendo rigorosamente os parâmetros e os protocolos da vigilância sanitária. Você pode fazer a sua inscrição para atendimento virtual de consultas e cirurgias através do nosso WhatsApp 16992494399. Repetindo, atendimento virtual à distância 16992494399. O programa de hoje, conversando com João e Arlete Berbel, o tema é o recrudescimento aí da Covid-19. Nós temos aí no interior de São Paulo, cidade de Araraquara, registrado já aí um colapso total nos leitos hospitalares, totalmente tomados, uma virulência muito grande, jamais vista, pior até do que nós estamos registrando em Manaus, não é? E nós temos que ter cuidados realmente para poder enfrentar essa pandemia. João e Arlete Berbel vão comentar sobre a Covid-19, vão lembrar os cuidados que nós devemos ter e vão também mostrar a origem dessa pandemia, que, ao contrário do que se imagina, ela vai perdurar ainda durante muitos e muitos anos. Uma recente pesquisa feita pelas universidades de Oxford e Harvard, ela revela que nos próximos 10 anos nós teremos ainda que trabalhar duramente para combater essa pandemia, que está deixando um rastro aí muito grande de vítimas, destroçando famílias, atingindo duramente os empregos, as próprias empresas hoje em dia, a atividade de negócios, a atividade empresarial, a atividade de indústrias, do próprio agronegócio sendo duramente atacados pela pandemia. É algo que realmente nós temos que ter muito cuidado e sabermos tratar e sabermos superar essa crise toda. Nós vamos agora então na sequência ao Minuto do Livro com o nosso editor José Silvano Ferrante Larque, da editora Farol das Três Colinas, e na sequência Arlete e João Berbel. Nós voltamos na próxima semana. Até lá, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. A todos os nossos amigos do Minuto do Livro, um abraço no coração. E hoje iremos falar de um livro que tem um título até muito bonito, que chama Jardim das Acácias. E como todos os livros, nós temos a real história dos nossos amigos cronistas da espiritualidade que vem nos contar. Narra a história dessa família, uma família que morava no interior do estado de São Paulo, e esse casal comprou uma propriedade rural porque não gostava de morar na cidade e viveram nessa propriedade rural lá para os idos de 1910, mais ou menos. E tiveram 10 filhos, entre esses filhos um que destacou com o nome de Antônio Marcos.
Já era um menino mais inteligente, com desenvolvimento intelectual melhor do que os outros. E quando ele chega em certa idade, ele querendo declarar sua independência, ele vai para o Rio de Janeiro e lá ele entra numa firma que trabalhava com pedras preciosas. E ali ele se destacou pela sua desenvoltura e vindo a ser no futuro sócio dessa empresa. E logo mais ele casa com uma criatura muito boa, boníssima, muito católica na época, porque o catolicismo sempre imperou. E ela, pelo seu coração nobre, ela ajudava muitos pobres ali da redondeza, distribuindo alimentação. Ela e mais aquelas companheiros dela, aquelas companheiras de igreja, distribuía aquela alimentação àqueles pobres necessitados, agasalho aquelas mães que estavam para dar à luz numa pobreza muito grande. Elas confeccionavam enxovais para as criancinhas e distribuía a todas essas crianças. O marido dela, muito atarefado, não se importava jamais com o que ela fazia, só pedia a ela para tomar cuidado, porque o Rio de Janeiro era desde aquela época violento. E ele pedia, falou, olha, cuidado, minha querida, porque ele a amava muito. E nesse vai e vem, foi marcado um jantar na casa dele, e o padre e as meninas que ajudavam ela foram nesse jantar. E o padre, aproveitando a ocasião, pediu a ele que ajudasse na reforma da igreja. E ele, muito prestigioso, muito amável, porque a sua mulher gostava disso, ajudou prontamente o padre. Mas aí o padre pediu uma soma e ele disse, não, eu tenho com que fazer a reforma, eu mesmo contrato os empreiteiros e vou fazer a reforma da igreja. Sendo que a quantidade que o padre pediu era 4 vezes mais do que a reforma da igreja. E ele ficou meio encucado com aquilo ali, porque ele prestimava muita honestidade. E um dia ele chamou a atenção do padre. Padre, a gente tem que ser honesto, principalmente você aí, que tem as suas ovelhas e tal. Aí o padre confessou a ele, falou, meu filho, eu além de reformar a igreja, ainda tenho as criaturas que eu ajudo. E tem um irmão meu muito doente, que eu também tenho que ajudar esse irmão. Ele não consegue trabalhar mais, por isso que a gente pede um pouquinho de dinheiro a mais. E nisso Antônio Carlos ficou muito comovido com a história e ajudou prontamente essas famílias, os irmãos. Mas no desenrolar da história, um belo dia, o malfeitor, vendo que ali dentro da casa dele tinha bastante dinheiro, se aproveitou do momento de descuido, entra na casa de Antônio Carlos e dá um tiro na mulher dele. Na hora daquela bagunça ali, ele dá um tiro e a mulher vem a falecer. E ele ficou muito desgostoso com essa situação, maldizendo Deus, onde estava Deus, uma mulher de caridade, né? E ele desanimou da vida e voltou para a fazenda do pai, ficou ali numa depressão muito grande, até que um dia a filha dele chegou e falou, pai, nós estamos aqui, nós ainda estamos vivos. Aí foi aquele despertar. Mas no desenrolar da história, que tem muita coisa, essa filha dele que chamava Cássia, e o nome do livro é Jardim das Acácias, porque ele gostava muito de jardim, nos jardins que se plantasse acácia, inclusive na igreja ele pediu para o padre. E esse era o marco dele e da esposa dele. No desenrolar da história, que é muito bem contada pelas nossas cronistas sociais, lá da espiritualidade, existe ainda muita coisa
a rolar nesse livro, mas pelo nosso tempo, que é muito curto, se vocês quiserem adquirir o livro, é só acessar nosso site, que nós enviaremos o livro para todo o Brasil, com muito prazer. E temos também o Clube do Livro, que vocês podem fazer assinatura através do mesmo site, com preço acessível. E nós mandaremos todos os meses um novo exemplar para que vocês possam deliciar com as leituras e viajar junto com esses personagens. Agradeço a todos pela atenção, um abraço no coração e até a próxima Minuto do Livro. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui para esse bate-papo. Nosso amigo Roberto, lá de Orlândia, pergunta sobre dessa terceira fase da variante do coronavírus. Todo mundo há de lembrar que quando começou o coronavírus, nós já dizia o pessoal, é uma doença que veio para corrigir o pessoal, dar uma corrigida no ser humano, para que o homem aprendesse, para que o homem evoluísse, né? Não é muito ao contrário do que se imagina, diz que é um vírus criado em laboratório. Não é. É criado sim pelo homem, pela imperfeição, pela maldade, pela ganância, pela vaidade, pela ambição. Deus, então, na sua bondade infinita, permite que essas doenças venham até o homem. Então, se me pergunta quem é que fabricou esse vírus? A própria ignorância do ser humano. Ora, não está muito longe. Quantas pessoas estão aproveitando do coronavírus? O que esses laboratórios estão se enriquecendo? O que a indústria farmacêutica está se enriquecendo? A gente olha pela inflação, ela só vai subindo. Por outro lado, nós vemos os mais necessitados, que são a pobreza da nossa nação brasileira, cada vez mais pobre. Porque sempre que vai a um supermercado, a um comércio qualquer para adquirir alguma coisa que é de utilidades, alimentação e outras coisas mais, vê a dificuldade do aumento que cada vez mais vem e trazendo cada vez mais tristeza, está vendo cada vez mais miséria. Ora, meus irmãos, todas as vezes que existe a miséria dos mais pobres, são riqueza dos mais ricos. O que falta para alguns está sobrando muito para outros. Essa é a verdade, né? Que a gente, como tem um dom mediúnico, que foi agraciado por Deus, ter esse privilégio de vir como médium de cura, ajudar as pessoas que estão sofrendo os males das enfermidades da terra e curar. A gente sente também que a fome e a miséria também é uma epidemia, e que a vacina para ela já foi criada há muito tempo, mas nunca que se aplica. Nunca se aplica essa vacina. Ora, Deus olhando de uma forma geral para este planeta, não é só no nosso Brasil, isso é no mundo todo. Então essa doença veio. E quando nós anunciamos aqui que se o homem não melhorasse, viria causas ainda piores, doenças piores. Está aí essa terceira fase, essa terceira variante, com uma força ainda 50 a 100 vezes mais do que a primeira. Meus irmãos, perguntam para mim se vai parar. Isso não vai parar. Enquanto existir a pobreza espiritual dos grandes homens, do poder, de cada vez ficar mais rico, sempre vai existir essas doenças, que muitas das vezes desafia a medicina. Então se inventam coisas daqui, coisas dali,
Mas na verdade, entre todas as verdades, é um puxãozinho de orelha na humanidade. Meus irmãos, nós estamos com os tempos chegados. É a época de chegar a separar as cabras das ovelhas, os bodes das ovelhas. E o que nós fizemos para nós melhorar? O homem então desenvolveu cada vez mais para tirar vantagem de todas as situações, mesmo sabendo que um preço muito grande tem que pagar. Mas mesmo assim, ele ainda tira proveito da situação. Ora, quantas enfermidades vai ter que vir? O espírito puro, a alma pura, não se contamina com a doença, não se contamina com as enfermidades, porque a enfermidade ainda, que é mais maior delas todas, muito maior do coronavírus, chama-se ambição, chama-se vaidade, orgulho. São todas aquelas virtudes que são contrárias às leis de amor, que vem aterrorizando o nosso planeta, até mesmo dentro das religiões. O poder que as pessoas se acham por colocar aquele rótulo na sua testa de uma religião, seja ela qual que for. Só esquecemos, não existe dois criadores. Deus pode existir um punhado, mas o Criador de tudo, o Supremo, só existe um. Na mitologia grega, vemos lá um tanto de deuses que eles criam, mas na verdade o Criador, aquele que criou tudo, certo? Que criou o universo todo, não um planeta Terra, um sistema solar, uma Via Láctea, mas aquele que criou o universo, esse é único no nosso modo de entender, que também nos criou e nos deu a chance de evoluir, de crescer, de aprender. E muitas das vezes, esses erros costumeiros, que a vaidade, a ambição vai colocando nos nossos corações, faz de nós o quê? Um retardatário. Mesmo assim, vendo que o homem precisava evoluir, precisava de crescer, enviou Jesus, um mestre por excelência, humilde, todo ele coroado com amor tão grande do Pai, porque sempre dizia: eu estou no Pai, o Pai está em mim. E dessa mesma forma, Deus está em todos nós, e nós também estamos em Deus. Por quê? Porque somos espíritos, somos a energia mais pura do universo depois de Deus. Mas quando aprisionado nesse corpo carnal, sendo obrigado a alimentar para mantermos vivo, isso tudo nos dá uma condição tão grande para que nós possamos melhorar. E muitas das vezes olhamos por lados diferentes, colocando os fardos dolorosos sobre os nossos ombros, obrigando a bondade dessa justiça divina, que haja em torno de uma ordem perfeita, colocar nos nossos caminhos essas enfermidades. Então por isso, meus irmãos, vem essa. E se o homem não melhorar, vai vir outras e outras e outras. Por quê? Porque os tempos estão chegados. E a gente disse isso com um pesar no coração, com a dor no coração muito grande. Segundo a profecia de Jesus, diz nas bem-aventuranças: bem-aventurados humildes, porque eles herdarão a terra. Se nós formos pensar que o mundo nosso vai passar para o mundo de regeneração, a gente vai entender que o tempo de Deus, ele é muito diferente do nosso tempo. Esse mundo, ele vai acontecer, mas ainda temos alguns anos aí para frente. O porquê disso? Porque ainda temos contas a acertar ainda, para a gente melhorar, para a gente aprender, para nós criarmos a disciplina que é tão pedido para cada um de nós. Nós precisamos evoluir, e sem disciplina
nós não vamos conseguir alcançar esse plano, esse mundo de regeneração. Então é necessário, Deus ainda está dando esse tempo, mudando toda essa forma, esse jeito da gente pensar. Ele está ensinando mais uma vez, trazendo para nós essa doença. Essa doença é para ela chamar atenção mesmo. Nós não passamos nas provas anteriores e essa está sendo uma prova difícil. Por quê? Porque não aprendemos, não adquirimos ainda a disciplina necessária para a gente ir para esse plano, para esse mundo de regeneração. Então, é onde está sendo cobrado com muita força, com muita justiça, da espiritualidade maior. Vamos seguir as regras que eles estão pedindo. Não importa se alguém não está fazendo, se o outro não está fazendo. Vamos, se cada um fazer a sua parte, a gente não vai ter do que reclamar. Olha, eu fiz a minha parte. Então, a minha disciplina eu estou seguindo. Então, está aí, vamos fazer o que a ciência está pedindo, vamos ajudar, porque o nosso mundo precisa mudar. E a gente só vai conseguir isso através da disciplina. E também aplicando o amor ao próximo. O porquê? Jesus ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Olhar esse próximo com os olhos do coração, com os olhos da alma e ajudar. O momento agora é de ajuda. Nós estamos vendo quantas pessoas necessitando muito de oração. Então a oração está sendo até um caminho para a gente fazer parte dessa transformação. E aí nós temos a nossa TV, www.tvrenovacão.com.br, e você pode aí entrar, assistir, vai te ajudar nesse momento agora que nós estamos passando pela essa transformação. Temos a rádio também, www.radiorenovacão.com.br. Você entra, você vai ter aí orientação, você vai ter essas mensagens que vão te ajudar você a entender um pouquinho esse momento tão difícil que estamos passando. Não perca, vai lá, acompanha e você vai ver o quanto você vai melhorar o seu dia. E nós contamos com a melhora do nosso planeta. E para isso, gente, é preciso que todos nós damos as mãos e a gente fazer isso tudo acontecer, transformar. Jesus nos ensinou: amar-vos uns aos outros como eu vos amei. Irmãos, existem muitos médios, pastores, padres, sacerdotes, que nos elevam até Deus, mas que nos eleva até Jesus. De Jesus até Deus, só conhecemos Jesus. Filhos de Deus, que a luz de Jesus ilumine a todos.